Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós vamos ter aula de História. Por favor, acompanhe com a apostila, tá? Capítulo 3, aula 4. Tema de hoje: fatos ocorridos na América Espanhola. Bom, primeiramente temos que entender que, diferentemente da América anglo-saxônica, a América Latina seguiu uma trajetória marcada pelo menor desenvolvimento socioeconômico e por uma fraca autonomia. Por quê, pessoal? Primeiramente devemos entender o seguinte, recapitular. Qual foi a forma de colonização na América anglo-saxônica? Colonização de povoamento, basicamente, vamos entender por aí. E qual foi a forma de colonização da América Latina? Colonização de exploração, Então já começa por aí, Por isso que isso é um dos fatores, Foram vários outros fatores, mas esse foi um fator inicial, tá? Então podemos entender o seguinte: são mais de 30 países, A América Latina é constituída por mais de 30 países, heterogêneos, ou seja, diferentes entre si, tanto no sentido econômico, social e político, quanto no aspecto demográfico e territorial, Sendo assim, se faz necessário uma análise histórica que permite identificar o processo de formação dos países latino-americanos. Primeiramente, temos que entender que eles foram submetidos por mais de 300 anos, à exploração colonial europeia. E somente no início do século XIX tornaram-se politicamente independentes. Bom, isso foi uma breve introdução. Agora nós vamos falar da América Espanhola, e do que acontecia dentro desse contexto, Primeiramente, os colonos receberam o direito de construir fortalezas, fundar cidades e evangelizar os índios, tá, pessoal? E qual era a base econômica da colônia? Exploração de riquezas minerais, ouro e prata principalmente. E após após a conquista, os espanhóis trataram de organizar a colônia, defender o território e organizar a exploração econômica. Ou seja, a partir do momento que os espanhóis conquistaram os territórios, o próximo passo era o quê? Defender esse território e começar uma estrutura, realizar uma estrutura, começar a se organizar para poder explorar cada vez mais as riquezas minerais, Então, como é que eles fizeram isso? Vamos lá. Eles formaram uma sociedade colonial, onde existiam direitos e deveres, mais deveres do que direitos. Obrigações dos colonos para com a coroa espanhola. Com relação aos impostos, tinham de pagar a 5ª parte de todo o ouro e prata extraídos das minas, Lá por volta de 1650 foram descobertas minas de prata no Peru e minas de ouro no México. Beleza, A coroa espanhola ficou super feliz com essa notícia. Para a exploração das minas, os espanhóis usaram o trabalho escravo dos indígenas, Os indígenas foram escravizados, passaram fome, porque eles trabalhavam nas minas e não tinham tempo de caçar, pescar e plantar. Foram mortos não só pela espada, mas também pelas doenças que os espanhóis transmitiram aos índios, Porque nós sabemos que os índios não possuem a mesma imunidade dos homens brancos. Então, uma simples gripe pode matar uma aldeia inteira, tá, pessoal? Então, os índios foram dizimados, Muitos não aceitavam aquela condição, praticavam suicídio, Geralmente eram suicídios coletivos, porque eles não aceitavam aquela condição, tá, pessoal? Então, foi uma parte da história assim, muito triste, muito degradante, Essa eliminação do povo indígena, por uma ambição dos europeus, tá? Bom, dando prosseguimento aqui, agora nós vamos falar sobre a questão dos territórios, tá? O território foi dividido em vice-reinos.
Vice-reinos no início eram dois, pessoal: Nova Espanha e Peru. Mais tarde surgiram de Nova Granada e do Rio da Prata, tá? Agora vamos entender o conceito de vice-reinos, tá? Eram territórios de grande extensão, eram os mais rentáveis para a coroa espanhola. Eram governados por um vice-rei que possuía autoridade máxima, né? E era pessoa de confiança do rei. Importante ressaltar também, pessoal, que foram criados 4 capitanias, tá? Gerais: Guatemala, Cuba, Chile e Venezuela, tá? E essas capitanias foram estabelecidas em zonas de maior conflito. Bom, os vice-reis, eles eram escolhidos pela sua nobreza, tá? Representavam um rei, como eu já falei, eram homens de confiança do rei. E quais eram as suas responsabilidades? Eles controlavam o pagamento de impostos, os tribunais de justiça e a catequese dos índios, entre outras responsabilidades, né? Como consequência da exploração das injustiças cometidas pela Espanha na América, somente a partir do século XVIII, começaram os movimentos de resistência na colônia. As lutas pela independência só ocorreram entre 1810 e 1833. As lutas foram violentas por quê? Porque a Espanha resistiu militarmente, né? Lógico que ela não ia entregar tudo de mão beijada. Houve luta, confronto, guerras, revoltas, né? Muitas mortes, enfim. As colônias se libertaram consecutivamente. 1811, Colômbia, Equador e Venezuela. 1813, Paraguai. 1815, Uruguai. 1816, Argentina. 1818, Chile. 1821, México e Peru. 1825, Bolívia, né? E quais eram os principais líderes da independência da América Latina? Nós temos o San Martín, que era argentino, militar, e ele lutou pela independência da Argentina, do Chile e do Peru. Nós também temos quem? Simão Bolívar, militar e político venezuelano que lutou pela independência da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, do Equador, tá? E esse processo de independência foi inspirado nas ideias iluministas, tá? O pessoal aqui, Simão Bolívar, José de San Martín, eles já tinham ciência do que estavam acontecendo em outros países, tá, pessoal? A questão da Revolução Francesa, a questão do processo de independência dos Estados Unidos, né? Isso tudo serviu de inspiração, né? De estímulo para esses homens liderarem esses processos revolucionários, tá? Então, vamos lá. Bom, só entendendo aqui como foi esse processo de uma maneira mais minuciosa, vamos entender o seguinte. Através da elite intelectual da América Espanhola, que buscou inspiração no iluminismo, como eu acabei de falar, tá? Juntamente com as péssimas condições de vida dos colonos, né? Com os interesses externos, ou seja, interesses de outros países pela conquista de novos mercados consumidores, né? Vamos dar o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra apoiou os movimentos de independência dos países da América Latina. Por quê? Porque ela queria ampliar o seu mercado consumidor para poder vender os seus produtos industrializados, tá, pessoal? Não é porque ela era boazinha, não. Ela tinha um interesse econômico aí, tá? Enfim. Juntando todos esses fatores, pessoal, foram gatilhos, né? Foram motivos que desencadearam o quê? O processo de independência da América Espanhola, tá? Houve efetiva participação popular no processo de independência? Sim, mas o povo foi usado como massa de manobra, como sempre, né? O processo de independência ele veio atender a quem? Aos interesses, né? Da elite local. Então, o processo de independência veio atender a elite local, a elite colonial, tá, pessoal? E, infelizmente, a independência não diminuiu as desigualdades e injustiças sociais, tá? A pobreza e a miséria continuam como realidade para a maioria da população da América Latina até hoje,
tá? E ao contrário do Brasil, com a independência na América Espanhola, não foram implantados impérios nem reinados. Foi logo sendo instalado o sistema republicano, tá? Somente no século XIX ficou evidenciado que o isolamento do Brasil, entre aspas, né, como única monarquia da América Latina. E aí, somente no final do século XIX, em 1889, com a queda da monarquia, foi implantada a República no Brasil. Tá, pessoal? Bom, finalizando aqui com vocês essa aula de hoje, eu peço que vocês façam os exercícios diversos, número 6, página 22. Questões 12, 13, 14 e 15, tá? E atividade devolutiva, super tranquila, tá? AD4, capítulo 3, aula 4, tá? Faça uma pesquisa sobre Simão Bolívar e explique como ele trabalhou para o processo de independência de alguns países da América Latina, tá, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tá? Façam o trabalho de forma organizada, caneta azul ou preta, né? Folha de caderno. Quem quiser digitar, beleza, tá? Tranquilo também, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima aula, ok?